Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos criar um IP reservado, anexar a uma instância que está com o IP efêmero, né? O que é o IP efêmero? O IP efêmero é um IP que ele cria na hora que está subindo a máquina, ele é um IP que tem a duração conforme o ciclo de vida da máquina, né, da instância, ou seja, se eu precisar terminar a instância, no momento que eu terminar a instância, o IP ele é terminado também. Ele não existe mais, eu não consigo recuperar aquele endereço de IP público. Por exemplo, se eu tenho um sistema web, um apontamento DNS, um website nesse server, nessa instância, e eu preciso garantir que isso sempre esteja disponível, por mais que eu precise fazer um terminate na máquina para restaurar um backup dela, um snapshot, eu preciso criar um IP reservado, né? Porque se eu tiver com o efêmero criado lá, assim que eu der um terminate na máquina, ele vai terminar o IP também, né? E como que a gente faz esse processo? Existem duas formas de fazer o processo. Diretamente na VNIC, né, é o processo mais novo. Eu posso ir diretamente na VNIC e criar um IP reservado já na VNIC direto, ou criar através do menu. Eu vou criar através do menu, no primeiro passo, e quando eu estiver na VNIC, eu mostro também ali na VNIC como que cria, tá? Porque os dois passos funcionam, né? É mais a parte de gerenciamento ali. É interessante usar, eu uso a criação para ter noção de quantos IPs tem, né? Porque a gente tem que fazer um controle de recurso. Então, os dois passos funcionam, tá? Eu vou criar primeiro no passo mais longo, vamos dizer assim. Então, dentro da plataforma, você vem no menu, vai na parte de rede, gerenciamento de IPs, certo? Aí do lado esquerdo aqui você tem as opções. A primeira opção reservada, a primeira opção selecionada já é do IP reservado, tá? No compartimento que você tá. E você tem as outras opções de levar seu IP para Oracle ou criar um pool de IP público, mas nesse caso a gente só vai trabalhar com uma reserva de IP mesmo. Então a gente vai clicar aqui no botão Reserve Public IP Address e eu vou criar um IP reservado para aquela minha máquina que eu criei lá atrás, uma máquina que eu criei anteriormente, uma Linux, né? Que ela vai ter um servidor web futuramente. Então eu vou criar um IP reservado, ele é extremamente rápido, ele cria, ele já me deu um número aqui, certo? E agora eu vou anexar a instância. Para anexar a instância, eu venho no menu Compute Instance. Entro na instância mesmo, direto na instância. Desço a página do lado esquerdo. Ó, antes de descer a página, eu queria mostrar para vocês. Eu tenho um IP público nela aqui, tá? Só que esse IP é efêmero. Então eu vou descer a página. Do lado esquerdo, eu tenho VNICs anexadas, né? Então eu tenho as placas de rede que estão anexadas nessa máquina, nessa instância. E eu tenho a VNIC principal aqui, certo? Com o mesmo nome da máquina que foi criada quando a máquina foi criada. Eu vou clicar nela e aí eu tenho os dados da VNIC. Então eu tenho a subnet que ela está, o tag, MAC address, o FQDN dela, tudo certinho, né? O CID, beleza. Tenho aqui qual que é o IP público, tá vendo? Aqui, e mostrando que é efêmero, tá? Então nesse caso eu vou remover esse IP e depois colocar um IP reservado. Então eu venho aqui, desço a opção da placa, venho aqui na parte de IPs, né, endereço de IP. No IP público, eu vou nos três pontinhos, dou um edit, certo? E eu tiro ele primeiro. Tiro ele, eu tenho que tirar ele. Removo o IP. Removi o IP, venho aqui, dou um edit, coloco um IP reservado e seleciono aquele IP. Aí que está aquele segundo processo. Eu posso fazer daquela primeira forma que eu fiz indo lá na parte de rede, criando gerenciar, um IP reservado, né, através de gerenciamento de menu, ou criar direto aqui. Se eu quisesse criar direto aqui, eu colocaria, né, o nome para ela e já criaria. Ele já ia criar um IP direto aqui e também ia salvar lá, tá? Naquele mesmo compartimento. Então, eu vou até fazer esse teste para vocês verem. Eu vou criar aqui no compartimento que eu estou, vou dar um update, ele já vai criar um outro IP reservado para ela aqui. E se eu for na parte de redes, eu vou ter agora os dois IPs aqui. Tá vendo? Mas, tá vendo? O que eu criei lá já está anexado, ele está mostrando que está anexado à máquina. E tem o que eu criei anteriormente. Como eu vou usar esse aqui, eu vou lá na instância e vou desanexar esse IP, tá? Então eu vou voltar à página aqui onde eu estava,
né? Vou dar um edit nela e vou pegar o IP que eu queria, que é o IP LNX01 aqui, beleza? Então, com esse IP eu já consigo acesso externo nela, se eu pegar um put já consigo pingar, já consigo fazer o que for necessário. Essa máquina está numa VLAN pública, né, numa subnet pública, então eu tenho acesso externo nela. Quando ela estava sem o IP público, ela estava sem acesso externo. Então agora eu já consigo ter o acesso externo normalmente nela. Beleza? Isso aqui é muito utilizado para quando você cria DNS, cria alguns apontamentos fixos para o IP, cria um WAF, por exemplo. É interessante você utilizar esse sistema de IP reservado para garantir que sua máquina sempre fique com aquele IP. E se você precisar restaurar essa máquina por algum motivo, na Oracle, um conceito de restauração, a gente tem que terminar a máquina mesmo. Eu vou, numa próxima videoaula, eu vou mostrar como que faz a restauração de uma imagem, de uma máquina, né? Você tem esse IP reservado, eu vou usar essa mesma máquina como exemplo e vou mostrar para vocês como que funciona, mas garante que seu DNS ou apontamento que você tenha sempre esteja disponível, ok? Obrigado pela atenção e qualquer dúvida deixe nos comentários. Abraço.